dentro do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, com a formação dos psicólogos hospitalares. Então, o convite é para que a gente possa explorar um pouquinho, né, os aspectos que fazem parte, né, deste processo aí de aprendizado contínuo e da formação. Então, professor Ricardo Goraieb, quero apresentá-lo. Ele foi coordenador do Serviço de Psicologia do HC de Ribeirão Preto, foi o responsável pelo primeiro programa de residência em psicologia e que serviu como modelo para o Conselho Federal de Psicologia, inclusive estruturar todos os critérios, né, e toda a formatação de outros cursos de residência ao longo aí dos últimos 30 anos, pelo menos, né. É sócio fundador e emérito da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, atualmente ocupa a posição de diretor de Relações Internacionais e faz parte do Comitê Executivo da International Union of Psychological Sciences. Então, é com esta pessoa especialíssima que a gente vai falar e, por favor, professor, fique à vontade. Muito obrigado. Sociedade Brasileira de Psicologia. Desculpa. Não de psicologia. Não, Desculpa. Não tem problema. Não tem problema. Sociedade Brasileira de Psicologia. Não é SBPH. Não é SBPH, é SBP. Isso. É um prazer para mim estar aqui. Eu queria agradecer. Podia projetar já o meu primeiro slide? Nós tivemos, deixa eu falar diretamente às pessoas que estão assistindo, nós tivemos um pequeno problema, que provavelmente se deve ao tipo de laptop que eu estou usando, que eu não consigo eu mesmo fazer a projeção da palestra, mas o CRP do Paraná, gentilmente, está fazendo esta tarefa por mim. Então, esse é o meu primeiro slide. Eu acredito que ele está ainda no formato de trabalho, dá para aumentar essa tela. Não dá, Érica? Karina, dá para colocar no modo apresentação. Karina, colocar no modo apresentação. Do slide inicial. Isso. Do slide atual, tanto faz. Bom, enquanto ela faz isso, já dá para ler, eu vou falar sobre a formação em psicologia hospitalar. Eu entendi que esse é o primeiro ciclo de palestras da Comissão de Psicologia Hospitalar, não sei porque vocês estão chamando de primeiro, porque eu já estive aí há uns 2 ou 3 anos atrás, fazendo uma palestra sobre outros aspectos de psicologia hospitalar. Mas, enfim, quem organiza é a Comissão de Psicologia Hospitalar. Eu estou colocando aí o meu e-mail profissional, que é Instituto Análise RP, tem um RP ali no fim, de Ribeirão Preto, @gmail.com, e pelos símbolos vocês sabem o que significa, meu Instagram e meu WhatsApp. E eu queria dizer o seguinte, eu respondo mensagens, tá? Especialmente se forem mensagens profissionais, pedido de referência, pedido de indicação, eu respondo mensagens. O próximo slide, por favor. Então, eu quero agradecer à Comissão de Psicologia Hospitalar, é um prazer para mim, apesar de ter me aposentado da vida universitária, eu continuo ainda muito interessado e muito atuante nas questões que dizem respeito à psicologia, de uma maneira geral. E gostei do convite, porque é um convite que ressalta a importância de que a gente continue pensando a questão de estruturar a formação do psicólogo. E eu planejei a palestra de uma forma que vocês pensem, ao assistirem a palestra, pensem, em determinados momentos da palestra, eu vou dizer, e sobre isso, o que vocês pensam? Como vocês complementam isso? E, por favor, respondam no chat, que a professora Rafaela vai destacar respostas que sejam complementares àquilo que eu estarei falando. O próximo slide, por favor. Essa palestra se baseia num dos capítulos desse livro, que é um livro da minha autoria, com vários colaboradores que eram
são ainda eles, até hoje, psicólogos do Serviço de Psicologia do HC, vários ex-alunos, vários alunos de doutorado ou de mestrado, e, em especial, me pediram, Rafaela, que fez o contato comigo, me pediu que eu falasse sobre um capítulo, que é o capítulo 16, que é a formação do psicólogo para atuar em hospitais. E nesse capítulo eu faço uma análise da necessidade de avanço na formação do psicólogo e uma visão do futuro. Isso é de 2015, nós estamos em 2021. Passados 6 anos, fiquem com essa pergunta na cabeça. O que mais vocês pediriam? O que mais vocês colocariam como uma descrição de uma boa formação do psicólogo hospitalar? Próximo slide, por favor. A palestra vai se estruturar eu analisando a formação em momentos diferentes da vida do estudante, do estagiário ou do profissional. Então, esses momentos são, eu considero, desde a entrada do estagiário no ambiente hospitalar, até a saída do residente, que eu considero que deve sair como um especialista em psicologia hospitalar. Tá? Então, entra o estagiário, sai o estagiário, que é um psicólogo recém-formado, e com aquela qualificação, ele está capacitado, na minha maneira de ver, a entrar num programa de residência. Então, como tem vários alunos aqui, também olhem para isso e vejam se você tem aquelas habilidades. O próximo slide, por favor. Durante toda a minha vida, mais do que pensar, durante todos os processos seletivos que eu coordenei, mais do que pensar qual a nota que esse candidato teve na graduação, eu me preocupava em olhar quais habilidades essa pessoa tem para que eu possa introduzi-lo no nosso grupo, na nossa equipe, para que ele faça parte da formação. E essas análises eram feitas, são feitas e podem continuar a ser feitas naqueles 3 momentos e em alguns aspectos. Conhecimentos específicos, que é uma coisa, atitudes apropriadas ao ambiente hospitalar, comportamentos, eu diferencio atitudes de comportamentos, vocês vão ver como que eu faço isso, comportamentos apropriados ao ambiente hospitalar e aspectos cognitivos e afetivos que o indivíduo tem que ter, seja como candidato, como estudante, para entrar no estágio, como candidato para entrar na residência, e que ele deve ter quando sai como profissional. Então, eu vou começar, eu separei por cores aí, e vou começar falando naquela cor verde, habilidades e conhecimentos específicos, e eu vou colocar isso por etapas. O próximo slide, por favor. Eu vou colocar isso por etapas, por momentos, e depois, no último quadro, eu ponho toda essa informação juntas. Então, por exemplo, que habilidades que eu olho, que eu olhava, que eu acho que um bom supervisor deve olhar para o estagiário quando ele entra, se candidata para trabalhar no hospital como estagiário? Eu acho que ele tem que ter, no mínimo, 4º ano de psicologia. Eu nunca recebi estagiário de 3º ano. Pelas outras habilidades que eu vou colocar e pelos outros conhecimentos, vocês vão entender por que mínimo de 4º ano. Ele termina o estágio no 5º ano e sai como especialista. Quando ele entra como 4º ou 5º anista, ele tem que saber técnicas de observação, minimamente, observar um comportamento, descrever o comportamento, registrar a frequência do comportamento. Mas quando ele termina o 5º ano, se ele já é um candidato para entrar na residência, além de técnicas de observação, ele tem que ser capaz de fazer uma categorização qualitativa dos comportamentos que observou. Por favor, retorne no slide anterior. O seguinte, esse. Saber técnica de observação é uma coisa.
Saber fazer categorização qualitativa me permite fazer análise de comportamentos. Que comportamentos estão em cada uma das categorias? Quando eu faço clínica, isso é extremamente importante. Porque quando eu for especialista, quando eu terminar minha formação, levando em conta minha habilidade em técnicas de observação, em categorização qualitativa, eu sou capaz de fazer uma análise funcional e explicar as relações causais de eventos do ambiente e do comportamento. Isso quanto a técnicas de observação. Quanto a técnicas de entrevista, o estagiário tem que ter minimamente tido formação em técnicas de entrevista, mas o indivíduo que se forma psicólogo tem que saber fazer uma entrevista clínica e uma entrevista de anamnese. Se vocês olharem essa categoria, estagiários de psicologia saída, isso são basicamente os requisitos que os nossos programas usavam para definir se o indivíduo podia entrar para ser residente ou não. Então, quem não soubesse fazer entrevista clínica e anamnese, não entraria num programa que iria ensinar-lhe a fazer entrevista diagnóstica, entrevista devolutiva e a ter critérios de alta. Quanto a desenvolvimento, o aluno de 4º ano tem que ter noções de desenvolvimento humano, mas o formado no 5º ano tem que entender ciclos de vida e o que caracteriza cada um dos ciclos de vida, e com base nesse conhecimento, quando sai especialista depois da residência, o indivíduo tem que observar alterações de comportamento nos diferentes ciclos de vida que possam sugerir sinais preliminares de psicopatologia. O próximo, por favor. O 1.2. Isso. Quanto ao conhecimento de psicopatologia, o indivíduo no 4º ano tem que saber psicopatologia, o de 5º ano tem que ser capaz de aplicar a psicopatologia e fazer um diagnóstico clínico. Fazer diagnóstico clínico é uma coisa. Depois que você vê muitos pacientes com diagnósticos próximos, você tem que ser capaz, com o treinamento, de fazer um diagnóstico diferencial. Isso aqui é uma depressão e isso aqui é uma depressão maior. Isso é diagnóstico diferencial. Isso é uma depressão com ansiedade e isso é uma depressão sem ansiedade. Então, eu estou diferenciando diagnósticos que eventualmente possam ser próximos. Ao 4º ano, eu tenho que saber teorias e técnicas psicoterápicas. No fim do 4º ano, eu tenho que ser capaz de usar adequadamente algumas técnicas. Mas quando eu termino a minha formação, depois de 2 anos de residência, eu tenho que ser capaz de selecionar a melhor técnica. Eu tenho que ser capaz de generalizar conceitos. Não basta eu aplicar o conceito numa situação, mas eu tenho que generalizar para situações próximas. Eu tenho que ser capaz de preparar o paciente para a alta e para o segmento. O próximo slide, por favor. Ainda falando de habilidades e conhecimentos específicos. Vamos falar um pouquinho agora de ciência, né? 4º ano, saber metodologia científica. 5º ano, saber analisar fases de uma pesquisa. Mas quando ele termina o curso como especialista, o residente que sai, ele tem que ser capaz de propor uma pesquisa. Ele está pronto para ir para um mestrado profissional, não um mestrado profissionalizante, um mestrado estricto sensu. Mas para isso ele tem que ser capaz de chegar no programa onde ele vai se candidatar e dizer, estou pensando numa pesquisa que vai analisar isso em relação a... Ele tem que ter esta capacidade. Saber inglês básico no 4º ano, ser capaz de ler textos científicos e, na saída do residente, compreender palestras em inglês. Isso eu acho que já está um pouco desatualizado. Hoje, se eu for fazer uma seleção, eu faria uma seleção mais exigente em termos de língua. Mas eu deixo para vocês as contribuições e a análise crítica que vocês vão fazer disso. Quanto ao uso de computador, também eu acho que está um pouco desatualizado, mas habilidades básicas de computação no 4º ano, domínio de Word, Excel, PowerPoint e outros programas corriqueiros do uso cotidiano,
na saída do residente, ele tem que dominar um programa qualquer de análise de dados. Pode ser o SPSS, que é um programa universalmente conhecido, pode ser um outro que seja melhor que o SPSS, e, obrigatoriamente, conhecer o sistema de registro e evolução dos atendimentos clínicos dentro do hospital. O próximo slide, se eu não me engano, o 1.4, favor apresentar o 4, ele põe isso tudo junto. Então, eu vou dar 1 minuto para vocês, sem mudar slide, sem falar muita coisa, para vocês pensarem, mas em termos de habilidades e conhecimentos específicos, tem alguma coisa exagerada aqui? Tem alguma coisa faltando? Que é minha provocação principal para vocês. O que mais eu acho que deveria ter? E essa pergunta eu dirijo especialmente para quem já está num programa de formação ou para quem é supervisor num programa de formação. O que mais dá para acrescentar aqui? Coloquem no chat, caminhe para a Rafaela e ela, ao fim da palestra, ela vai dizer quanto a habilidades de conhecimento específicos sugeriram isto ou aquilo e eu analisarei com vocês as sugestões. Está indo bem, em termos de ritmo da minha fala, eu estou muito rápido, está dando para compreender, estou mudando slide muito depressa. Tudo ok, super didático. Tá bem, então podemos mudar para a área seguinte. Próximo slide, por favor. Onde nós vamos analisar atitudes que sejam apropriadas ao ambiente hospitalar. Vejam bem, lembrem que eu falei, mais de 100 vezes que eu participei de processos seletivos, eu nunca me preocupei com a nota que o indivíduo tinha de estatística, ou de análise de comportamento, ou de psicanálise, ou do que quer que seja. Eu me preocupava com esse tipo de coisa. Eu quero alguém que vá trabalhar comigo no hospital e seja adequado, integre a equipe, construa e vá se relacionar bem com os outros. Ele precisa ter, quando é estagiário, bom senso no relacionamento interpessoal. Vocês podem pensar em inúmeras situações. O que é bom senso no relacionamento interpessoal? É, dentro do hospital, controlar o tom de voz, controlar o tipo de brincadeira que eu posso fazer no 3º ano de faculdade, ou tapa nas costas que eu dou em alguém quando eu encontro com ele, ou tapa na cabeça. Bom senso no relacionamento interpessoal. Quando ele termina o estágio e é psicólogo formado, eu espero que ele tenha uma postura atenta, cooperativa, estando no ambiente social. Agora, quando ele sai, ao fim da formação dele como residente, ele tem que ter uma postura terapêutica, uma postura facilitadora. Tem que entender quais são os direitos do paciente e respeitar os direitos do paciente. Do ponto de vista de habilidades sociais, eu escrevi aí, para o aluno de 4º ano, saber ouvir, que é um dos comportamentos passivo, mas mais importante que o psicólogo pode ter é a capacidade de ouvir atentamente. O que os nossos pacientes esperam de nós em qualquer contexto, seja no hospital, seja na prática clínica, é que nós sejamos capazes de ouvi-los e passar a eles a impressão de que nós os estamos compreendendo. Quando termina o 5º ano, eu espero mais do que isso. Eu espero que ele seja capaz de estabelecer uma atitude de cooperação e que tenha empatia pelo outro, que ele se coloque no lugar do outro do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo. Se colocar no lugar do outro não é simplesmente dizer assim, ai, nossa, deve doer mesmo estar com essa doença aí. Não, como seria se eu tivesse com essa doença? Eu faço ideia do que são os sentimentos desse adolescente para quem o médico acabou de dar o diagnóstico de diabetes e que ele vai ter que fazer uma restrição de dieta. Ele tem 13 anos, vai ter que fazer restrição de dieta para o resto da vida. Isso é empatia.
ao sair como residente, mais do que saber ouvir, cooperar, ter empatia, ele tem que ser um facilitador de interações sociais. Porque quando você sai, ao fim de um programa de residência, você é membro de equipes. Você é o psicólogo da equipe de cirurgia. Você tem que, dentro da equipe de cirurgia, facilitar as interações sociais. Eu estou pensando na situação profissional, não estou pensando em facilitar a interação social nos grupos sociais ou nas mídias eletrônicas, mas facilitar a interação social no meu trabalho enquanto psicólogo hospitalar. Outra atitude apropriada é ter espírito de equipe já no 4º ano, ser um facilitador social no 5º ano. Mas, ao fim da residência, eu vi uma vez um psicólogo dizendo o seguinte: o psicólogo de uma equipe, ele é o engenheiro daquela equipe, ele é o engenheiro atitudinal daquela equipe. Daí a necessidade da capacidade de liderança. Você não precisa ser o chefe da equipe, mas você, dentro da equipe, você tem atitudes que as pessoas vão olhar para você e dizer: o Ricardo fez assim, deve ser bom fazer assim. Então, atitude de liderança não significa simplesmente me posicionar como o líder, o chefe, mas nas minhas falas, especialmente naquilo que é da minha área, os outros me ouvem e seguem a minha liderança. Próximo, por favor. Ainda atitudes apropriadas no ambiente hospitalar. O aluno do 4º ano tem que ter equilíbrio sob pressão. Ele não pode entrar no hospital e dizer: eu não vou lá porque aquela pessoa está definhando, eu não quero ver isso. Não. Ele tem que aprender a superar isso na relação com o supervisor, no aprendizado que ele vai ter. Mas ele tem que ter equilíbrio quando estiver sob pressão. Quando sai como aluno, como profissional recém-formado, psicólogo, ele tem que ser capaz de identificar fontes de estresse, mas quando sai como especialista, ele tem que ser capaz de manejar situações de estresse. É um crescente, é uma progressão do aprendizado. Ainda outra atitude apropriada, no 4º ano, ter atitude de aprendiz com o supervisor. Você entra, aluno de 4º ano, está num ambiente desconhecido, se posicione como alguém que está ali para beber, para sorver aquilo que o seu supervisor e as pessoas mais experientes que você vão te ensinar. No 5º ano, ter curiosidade e interesse, e na saída, como especialista, ter criatividade, ser capaz de atuar em inovação. Inovação no quê? Várias vezes você tem que inventar um procedimento, várias vezes você tem que gerar uma coisa nova para produzir motivação num paciente para que aumente a adesão ao tratamento. Eu lembro várias situações onde a criatividade do psicólogo foi fundamental para que o paciente aderisse ao tratamento. Nós tivemos, nem dá tempo de eu contar muito caso clínico, mas está me vindo na cabeça um caso clínico em que nós tínhamos um paciente que precisava fazer hemodiálise 3 vezes por semana, ele tinha 18 anos, ele era músico, fazer hemodiálise e ter tido o diagnóstico que ele teve, do ponto de vista dele, naquele momento, destruiu a vida dele. A psicóloga que o atendia teve paciência, curiosidade, interesse, sentou do lado dele em silêncio várias vezes, até que ele começou a contar um pouco da vida dele, e ela criou, dentro do ambiente da hemodiálise, uma situação onde ele pudesse, com as suas habilidades de música, entreter os outros pacientes e se interessar e se motivar pelo próprio tratamento. Ela foi criativa, ela inovou, ela esperou o tempo do paciente para poder chegar nisso. Ela mostrou várias dessas habilidades que eu estou citando. Ainda como atitude apropriada ao ambiente. No 4º ano, quando entra como estagiário, ter consistência e coerência comportamental. São 2 palavras diferentes, querem dizer coisas diferentes. Consistência significa que eu ajo, quando eu estou agindo corretamente,
daquela mesma maneira, sistematicamente. Ter coerência significa que a minha ação está conectada aos fatos do ambiente, está conectada aos fatos da história. Eu tenho que exigir isso lá no 4º ano, porque se não tiver isso no 4º ano, não vai chegar a ser um especialista em psicologia. Do ponto de vista de leitura, tem que saber usar referências bibliográficas. Eu estou falando de consistência e coerência, mas quando eu digo uma coisa, eu digo baseado no quê? O que eu li? Quem é o autor disso que eu estou falando? Que publicações apontam para que esta conduta seja aplicada? Quando eu saio como especialista, eu tenho que saber fazer a análise de uma situação sobre mais de uma teoria. Não significa ser eclético, não significa seguir mais de uma teoria. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental. Eu, Ricardo, sou muito mais terapeuta analítico comportamental. Não sou terapeuta cognitivo, mas tem horas que eu preciso usar o conhecimento da terapia cognitiva, porque é aquilo que explica e soluciona o problema do meu paciente. Ah, ele é eclético? Não, ele não é eclético. Ah, como que ele se define? Não, ele se define como analítico comportamental e que usa conceitos da terapia cognitiva. Eu sei fazer análise sobre mais de uma teoria. Não tem vergonha de dizer que, de vez em quando, uso um ou outro princípio psicanalítico. Negação é um princípio que a psicanálise descreveu melhor do que outras teorias. Se eu não entender como se dá o processo de negação, eu posso ser o melhor analista do comportamento do mundo, eu posso ser o melhor terapeuta cognitivo do mundo, mas eu vou ter que explicar a negação de alguma forma, porque negação ocorre com grande frequência. E a psicanálise explicou isso muito bem. Quase que só isso que eu gosto da psicanálise. As outras coisas eu gosto mais das teorias que eu sigo, tá bom? Brincadeiras à parte, o próximo slide. O estagiário, eu quero que ele tenha flexibilidade de pensamento. Ter flexibilidade de pensamento significa que eu não tenho uma rigidez, eu não penso só de uma certa maneira. Mas quando eu me formo psicólogo, eu tenho que ser capaz de analisar as coisas, eu tenho que ter um raciocínio analítico. Isso é assim, aquilo é assado, isso é diferente daquilo. Mas quando eu saio especialista em psicologia hospitalar, meu raciocínio analítico tem que me levar a uma análise crítica, eu tenho que fazer raciocínio crítico das diferentes situações. Enquanto estudante, curiosidade, vivacidade. Enquanto profissional que está se formando, eu tenho que ter interesse científico, mas quando eu saio profissional formado, especialista, eu tenho que ter habilidades preliminares de pesquisador, mesmo que eu não vá fazer mestrado, mesmo que eu não vá ser pesquisador. Mas eu tenho que entender como que se dá uma boa pesquisa, porque às vezes eu vou ler um procedimento novo e eu preciso entender como que aquela pesquisa foi feita. O estudante tem que valorizar o raciocínio científico, o indivíduo do 5º ano tem que ter curiosidade científica, e eu espero que, ao concluir a residência, o residente tenha interesse por pesquisa. Eu acho que isso fecha essa área. Podemos projetar o próximo slide, que é a junção dos 3 anteriores. O próximo slide, por favor. Isso. Então, de novo, atitudes apropriadas ao ambiente hospitalar. O que vocês veem aqui que está exagerado ou que está faltando? O que mais vocês colocariam para contribuir com esse quadro? Que questões vocês têm sobre atitudes apropriadas ao ambiente hospitalar? O próximo, por favor. Eu falei de atitudes, agora eu vou falar de comportamentos apropriados ao ambiente hospitalar. O estudante tem que saber evitar roupas e adornos inadequados. Eu lembro uma vez que um estudante veio para fazer estágio
e depois de alguns dias, estava dito para ele que ele ia entrar na sala e acompanhar o atendimento de um paciente. E ele veio com a camiseta escrito assim: o passado, vamos falar de outra coisa. O passado? Interrogação. Vamos falar de outra coisa. Isso não é roupa apropriada para psicólogo. Pelo contrário, o passado, eu quero falar do passado. Eu quero ouvir você me falando do seu passado. Então, isso serviu como um momento de aprendizagem para aquela pessoa, para aprender a usar roupas, e também a gente tem que pensar em adornos. Eu trabalhei minha vida toda no hospital do SUS, aonde ir cheio de joias, cheio de brincos, de colares, gera um enorme distanciamento entre você e o seu paciente. Então, tem que evitar roupas e adornos inadequados. Ao ser psicólogo, tem que escolher roupas e adornos que sejam funcionais, que me permitam exercer a profissão, ou, quando eu saio, eu tenho que ser capaz de escolher elementos que sejam facilitadores para a minha interação. Falando de tom de voz, no 4º ano, ter tom de voz controlado, no 5º ano, tom de voz adequado, e vocês conseguem entender o que é ter tom de voz funcional. Um bom palestrante, ele modula o tom de voz dele e modula o ritmo com que ele fala para chamar a atenção sobre o que ele está falando. Um bom terapeuta faz a mesma coisa. Então, ter tom de voz funcional, e mais do que tom de voz, eu acrescentaria agora, ter ritmo. E eu nem estou falando de ser capaz de fazer pausas e ser capaz de usar apropriadamente silêncio, tá? Porque isso também é fundamental nesse momento. O próximo, por favor. Então, eu estou falando de comportamentos apropriados. O estudante, cuidados pessoais e do material. O psicólogo recém-formado, organização e limpeza. A saída do residente, quando ele sai como especialista, ele tem que ter uma organização funcional facilitadora. Eu falo isso, estou falando de arquivos seus, do seu estudo, eu estou falando de arquivos do hospital, eu estou falando de guarda da biblioteca do hospital, manejo da biblioteca do serviço onde você está. Ao sair, você tem que organizar as coisas de uma maneira funcional. Em termos de horário, o estudante, pontualidade, o indivíduo do 5º ano, planejamento e agenda, e no sexto ano, na residência, ao sair, ser capaz de antecipar eventos de forma que você não seja surpreendido por uma eventual alteração de agenda. Quanto ao seu comportamento visual, manter contato visual é algo que deve existir já no 4º ano, mas um contato visual adequado, pertinente, duradouro, mas não contínuo, já deve estar existindo no 5º ano. E um contato visual funcional, que significa que eu olho quando eu preciso estar olhando e não olho quando eu não preciso estar olhando, e isso tem uma função, da mesma forma que eu modulo a minha voz, eu modulo também o meu contato visual na interação com o paciente. O próximo, por favor. No 4º ano, consulta antecipada ao supervisor sobre mudanças. No 5º ano, participação no processo decisório, porque já sabe alguma coisa, já é um psicólogo. E no fim da residência, tendo conhecimento e tendo tido 2 anos de formação, ser capaz de propor mudanças no atendimento de um paciente, na relação com uma equipe de enfermaria. No 4º ano, programar ações. No 5º ano, ser capaz de antecipar, para, ao fim, ser capaz de fazer um planejamento estratégico. Planejamento estratégico de quando nós vamos falar com ele, quem vai estar lá para falar com ele. O ele pode ser o médico, pode ser o enfermeiro da outra ala, pode ser o paciente, pode ser o pai do paciente,
Vai ter que ter planejamento estratégico. Eu não posso simplesmente dizer, vamos lá então, quem vai? Quem pode ir? Não, não é assim. Quem vai fazer o quê? Quem toma a palavra primeiro? Quem continua a falar? Tem um planejamento estratégico das ações. Próximo, por favor. Aí, de novo, uma síntese de comportamentos apropriados ao ambiente hospitalar, para que vocês pensem o que mais, além desses comportamentos, roupa, voz, material, horários, etc., o que mais vocês proporiam. Podemos passar para outra área. Próximo slide, por favor. Falar agora de aspectos cognitivos e afetivos. O indivíduo que está no 4º ano de psicologia e que quer ir fazer um estágio no hospital, ele tem que, no mínimo, saber quem ele é. Tem que se conhecer. Ao se conhecer, quando ele se forma, ele já é capaz de evitar situações problemas. Na saída do residente, ele é capaz de fazer uma autoanálise. Eu não estou falando autoanálise para substituir supervisão ou terapia, não é isso. É a autoanálise de o que aconteceu, o que foi que eu fiz que não permitiu que isso funcionasse, o que eu deveria ter feito para que isso funcionasse melhor. O indivíduo do 4º ano, o aluno do 4º ano tem que ter conhecimento do outro. Ao fim do 5º ano, ele tem que ter interesse pelo outro. E, quando ele sai como especialista, ele tem que ser capaz de ter empatia pelo próximo. Não importa quem é o próximo. Eu não estou falando só paciente. Eu estou falando colega de trabalho, supervisor, faxineira, médico, enfermeira, etc. Próximo de aspectos cognitivos e afetivos. O aluno de 4º ano tem que ter clareza de ideias na exposição de conteúdos. O de 5º tem que ser capaz de organizar conteúdos diferentes. Se ele trabalha com esses conceitos, quando ele termina a residência, ele já tem ideias próprias, ele é capaz de estabelecer ideias próprias em relação a um tema, ou a um problema, ou a um tratamento. No 4º ano, capacidade de discriminação durante a aprendizagem. Depois, capacidade de discriminação condicional. Nesta situação, isso é assim, naquela situação, isso é diferente. Isso é capacidade de discriminação condicional. E, quando sai como residente, ele tem que ser capaz de generalizar coisas que aprendeu. O próximo, por favor. No 4º ano tem que ter pensamento analítico, no 5º ano ele tem que ser capaz de fazer análise e comparação, isso é pensamento crítico, e na saída do residente ele tem que ser capaz de fazer análise, comparação e proposição, isso é um pensamento criativo. O próximo, que eu acho que é a síntese desses 3 anteriores, e com isso nós estamos terminando a palestra. Aqui está uma síntese de todos os aspectos cognitivos e afetivos. O que mais vocês colocariam além disso? O que mais é necessário que as pessoas saibam para poder entrar no estágio, para poder se candidatar a uma residência e para poder sair com o título de especialista? Praticamente é isso que resume os meus pensamentos em relação à formação. Vejam que eu não entrei em que livro o texto deve ler, eu estou falando de aspectos do comportamento das pessoas. Tá? O próximo slide, que é o meu encerramento. Trabalhar no hospital é uma tarefa muito séria, não é brincadeira, não é algo que a graduação nos preparou, infelizmente. A grande maioria das graduações não prepara para entrar no hospital. Então, é fundamental que algum tipo de especialização, residência lato sensu, seja parte da formação. Eu não consigo conceber alguém que se formou e entrou no hospital para trabalhar. Não acho que tem condição, preparação para isso.
Quando você termina uma formação apropriada, você deve ser um profissional autônomo e as suas ações têm que trazer benefício para a equipe, benefício para os familiares do paciente e benefício para o paciente. Eu acho que essa é a única maneira da gente cumprir a nossa missão como psicólogos no ambiente hospitalar. O último slide, por favor. Obrigado a todos pela atenção. Eu repito aí os meus contatos. Se alguém quiser fazer perguntas por escrito, pedir referências e etc., eu estou à disposição. Não sei se há perguntas ou propostas agora, que possamos conversar mais um pouco. Obrigada, professora. Acho que a gente pode iniciar com a sua proposta de voltar, e talvez as primeiras perguntas ali, voltadas para cada categoria, né, de desenvolvimento. Tem alguns apontamentos ali que talvez valessem a pena voltarmos. Então, houve uma resposta ali para a primeira pergunta em relação a questão das habilidades e dos conhecimentos específicos, né? Então, foi mencionado que na saída, né, do residente, saber a articulação do RAS, RAPS, RAL, após a alta hospitalar, seria um conhecimento importante, né? Sim. No segmento aí. Sim. Posso comentar rapidamente? Eu acho que entender o que é o sistema SUS como um todo. Uhum. E mais do que isso, eu acho que também ser capaz de olhar o SUS com todas essas subdivisões que ele tem e o que ele é em termos de saúde, comparado com outros países em termos de saúde mundial. Nós temos hoje, no Brasil, a maior capacidade instalada de vacinação, comparando com qualquer outro país do mundo. Quem se equipara com a gente de perto é a Inglaterra. Fora isso, não há outro país que tenha a capacidade de vacinação tão pronta, rápida e eficaz como a nossa. Então, assim, entender o SUS, entender o que é a atenção primária, secundária, terciária, o que são os diversos serviços de atenção psicossocial é fundamental. Boa colocação. E, além desse tópico, também saber atuar com a interconsulta psicológica. Sim. Eu acho que, se você pegar vários dos comportamentos que eu analisei, vários deles vão ser necessários para você poder fazer interconsulta. O médico está acostumado, quando faz interconsulta, a passar o problema para outro profissional. Em geral, pelo menos essa foi muita evidência que eu tive. Eu estou com um paciente, meu paciente tem um problema cardíaco, eu chamo o cardiologista vê o que ele faz. Quando o psicólogo vai para a interconsulta, ele nunca vai trabalhar sozinho, ele nunca vai trabalhar o psicológico isolado daquilo que o médico está fazendo, daquilo que a enfermeira está fazendo, daquilo que o auxiliar de enfermagem está fazendo, daquilo que a nutricionista está fazendo. Então, compreender a interconsulta é uma habilidade que requer muito saber interagir, saber respeitar o espaço do outro, o espaço onde existem poderes diferentes, distribuídos de maneiras diferentes, e me comportar adequadamente dentro disso. Uhum. Bem colocado. Perfeito. Pensando aqui, né, quantas vezes nessa questão de não trabalhar de forma integrada, né, uma outra especialidade, vou colocar aqui como exemplo médico, entra para fazer um atendimento, ele lança uma questão extremamente delicada para o paciente, que gera uma repercussão emocional, e aí depois que ele sai, ele avisa, chame a psicologia. E aí, os enfermeiros todos enlouquecidos começam a acessar a psicologia, porque a psicologia vai resolver. Então, assim, se o tema que ele ia tratar já era previsto que poderia desencadear uma reação emocional, por que não antecipar, por que não acompanharmos este momento? Isso seria a atuação integrada.
eu acho que nós, psicólogos, ainda temos uma tarefa educativa muito grande a exercer dentro dos hospitais. Conseguimos o ingresso em hospitais hoje muito mais do que antes, muito mais do que em outros países. Eu conheço muito bem a psicologia hospitalar em Portugal e na Espanha. Ela é pífia perto do que nós fazemos no Brasil. Eles se admiram. Quantas vagas de residência existem na Espanha por ano? 6 para o país inteiro. País de 50 milhões de habitantes. Bom, 6, um dos 3 programas que eu dirigi aqui tinha. Então, nós, ao entrarmos no hospital, apesar de termos uma posição vantajosa em relação a outros países, temos que ser educadores. Eu me lembro muito do professor Fred Keller dizer, ele falava isso para mim assim, Ricardo, o psicólogo é como um padre, ele tem que educar aonde ele vai. Quer dizer, eu entro num ambiente que nunca vi o psicólogo antes, que me chamou, sei lá por quê, porque estava desesperado, porque surgiu um grande pepino. Eu não posso ir lá simplesmente resolver o problema e cair fora. Eu tenho que ir e dizer, há aqui uma oportunidade de eu difundir as minhas ideias, de eu catequizar sobre o que é psicologia, de eu, como dizia o professor Keller, de eu agir como um padre e conquistar corações e mentes. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. Eu lembro que quando nós entramos no serviço de... um ambulatório específico dentro da clínica médica que tratava só diabetes. Quando o professor nos convidou para ir trabalhar lá, ele falou, olha, já falaram tanto na minha cabeça que eu tenho que ter psicólogo, você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, quero, mas eu vou te mandar só os pepinos, tá bom? Eu falei, é isso que eu quero, pode me mandar só os pepinos. Reuni os profissionais, os residentes que iam para lá, falei, olha, nós só vamos ter paciente que estoura a glicemia para cima ou para baixo, que está sendo internado frequentemente com coma hipoglicêmica ou hiperglicêmica. É o que eles querem nos dar nesse momento. Nós temos que ser mestres no que nós vamos fazer lá. Nós conseguimos entrar de uma forma tal que hoje o serviço não vive sem psicólogos. Por quê? Porque a gente entrou fundamentado em leitura, fundamentado no que se fazia nos melhores hospitais do mundo, começamos devagarzinho, começamos mudança, começamos a envolver a família, começamos a envolver a equipe, quando o paciente era internado, acompanhávamos a visita, depois com um jeitinho, doutor, o senhor falou assim, não dava para falar assado na próxima vez? Você tem que ir e conquistar o ambiente aonde você foi chamado. Nós temos um privilégio no Brasil de ter psicólogos em vários hospitais. Nós temos que provar a nossa eficiência em cada um desses locais. Por isso que em toda a minha palestra vocês viram uma ênfase em leitura, pesquisa, conhecimento de pesquisa. Porque você não faz nada bom se você não está fundamentado na ciência. Você tem que estar fundamentado na ciência para poder fazer algo útil para o próximo. Perfeito. Uma outra colocação, só para fechar o tópico, né? Menciona aqui que na saída do 5º ano o aluno já deveria ter condições de fazer o exame de estado mental, né? Na saída da residência, fazer isso durante o atendimento de uma forma fluida e não pragmática, ou seja, saber identificar no discurso do paciente as funções psíquicas. Então... É uma pergunta ou é complementação? Não, é um complemento sobre a questão ali da parte mais conhecimento. Não, é uma boa complementação. É possível em alguns casos, não é possível em outros casos. Tem pacientes que são muito difíceis de serem lidos, compreendidos, né? Então, vai tomar mais tempo, vai tomar mais medidas de avaliação. Mas é uma boa complementação, concordo?
Bom, acho que aí conseguimos seguir para o próximo tópico, que seria a questão das atitudes apropriadas. E aqui ficou um ponto só colocado, mencionando que talvez a empatia já pudesse ser um requisito esperado para o final do 5º ano. Processo seletivo é processo seletivo. Se eu tiver 10 candidatos e 6 vagas, quem tiver as habilidades do residente, chega em primeiro lugar. Sim. Processo seletivo. Não é a nota, pode ser, sim, seria ideal, seria melhor. Uhum. Se não tiver, tem que ser treinado. Isso para os supervisores, né? Tem que estar atento a isso. Se o seu residente que recém ingressou não tem a habilidade, essa habilidade precisa ser treinada mesmo. Isso. Sobre a questão dos comportamentos apropriados, ficou para mim uma questão que até talvez seja um pouquinho polêmica, mas eu acho que vale a pena entrarmos. O que nós comunicamos, né? Então, quando a gente está fazendo um processo de avaliação, então que você está olhando para o aluno, para o residente, enfim, o exemplo que você mencionou sobre a camiseta do aluno, sim, ele está comunicando algo. Sim. Então, quando a gente usa, né, alguma coisa, a gente tem que saber que aquilo comunica. E aí, nós sabemos que o ambiente hospitalar exige padrões no modo de se vestir, ou porque não é permitido um sapato aberto numa unidade que aquilo não pode ser usado. Mas eu entraria um pouquinho mais apimentada, assim. Como manter padrões sem que a gente elimine candidatos que têm características que, às vezes, uma cor de cabelo diferente, um piercing, coisas que poderiam ser colocadas como avaliadas ou preconceituosas, por exemplo. É isso que eu quero colocar. Como estabelecer esse modo de avaliação fino em que aquilo talvez não seja adequado para o ambiente em que se está almejando um trabalho. Então, neste momento, a nossa sociedade acaba trazendo muito essas questões das igualdades, do aceitar as diferenças, mas nós comunicamos o tempo todo. Então, como, né, adequar as questões das exigências deste padrão, postura, vestimenta, o que pode ou não, com este cenário que acaba tendo esta tendência de permitir, aceitar. Eu acho que você colocou uma questão muito difícil de ser lidada, mas também na sua formulação você traz um pouco da resposta. Eu tenho que olhar o ambiente onde eu estou, com que tipo de paciente eu estou lidando. Se eu estiver trabalhando num hospital privado, onde a clientela não tem convênio, isso é quase impossível, mas tem um ou outro caso onde isso ocorre. A clientela não tem convênio, paga consulta particular, a psicóloga pode vir bem maquiada e com joias, eu não vejo nenhum problema nisso. Quer dizer, eu não sou contra a joia, eu não sou contra a beleza, eu não sou contra o adorno que deixa mais bonito. Se eu estou trabalhando no hospital do SUS, onde às vezes eu tenho paciente que tem receio de tomar elevador, porque ele é da zona rural, ele nunca tomou elevador na vida, ele vem mal vestido, e eu apresento um profissional que está lindamente arrumado, para aquele ambiente, eu estou criando uma discrepância muito grande. Há nuances aí no meio entre essas duas coisas que você tem toda a razão também, hoje em dia na sociedade são muito problemáticos. Eu posso falar de cabelo, por exemplo. Um cabelo tipo
Rastafari, não sei se eu estou falando a palavra certa, mas cabelo de uma menina negra, penteado cabelo assim. que não possa ser preso, por exemplo, numa unidade em que precisa Não, ser um cabelo preso, diríamos assim. mas eu não veria problema nisso se ela estiver arrumada, o cabelo está todo espetado, porque é o estilo, mas está bem cuidado, eu acho que cabe, eu não vejo problema. O que eu quero saber é, vai haver choque no meu paciente? A clientela vai se assustar? Porque se eu estou trabalhando no hospital público, eu sou empregado do paciente. Eu não sou empregado do governador, do diretor, eu sou empregado do paciente. Então, eu preciso me adequar ao meu paciente. Há um monte de outras nuances que vão gerar discriminação. É muito difícil discutir isso assim, muito genericamente, sem uma... Sabe, nesta situação com esta roupa, nesta situação com esse cabelo. Mas é um cuidado a ser tomado. Ter adequação ao ambiente é um cuidado a ser tomado. A regra, para mim, qual seria? Eu, a princípio, não quero discriminar nada pela minha formação, pelo meu juramento enquanto psicólogo. Eu não posso discriminar nada. Não quero e não posso. Né? São duas coisas. Mas, se não houver adequação ao ambiente, eu tenho que chamar o indivíduo que está em formação e dizer, vamos refletir sobre isso, eu e você? Você acha que você pode? Você falou do sapato fechado, eu trabalhei dentro de uma faculdade de medicina durante muitos anos. Os alunos de medicina geraram resistência a usar sapato fechado. Orientação, não seguiram. Proibição. O diretor, estou falando de aluno de medicina, até que caísse a ficha, eu não posso usar sapato aberto, eu não posso ir de sandalinha, eu não posso ir de bermuda, porque contamina a mim. Aí caiu a ficha. Então, tem coisas que... Quer dizer, é um processo de educação, eu não acho que pode existir uma regra de dizer assim, tatuagem não pode. Não, por que tatuagem não pode? Tatuagem pode. Eu não vejo problema com tatuagem. Agora, o que a tatuagem vai provocar no paciente? Aonde está a sua tatuagem? Qual o grau de exposição dela para o paciente? Uma moça com uma tatuagem aqui, com uma seta para baixo, eu vou dizer para ela, olha, você não pode atender assim. Você vai pôr um avental e vai fechar, porque a sua seta para baixo está insinuando coisas que não são cabíveis no processo psicoterápico. Agora, alguém que está escrito no braço, eu amo o Claudinho, ele quer ir atender assim, está escrito eu amo o Claudinho, eu não posso dizer para ele, não, você não pode atender porque você tem tatuagem. Eu não vejo problema na tatuagem, eu vejo problema o que a tatuagem diz para o paciente. Tatuagem e qualquer outra coisa. O que a camiseta diz para o paciente? Como que isso vai interagir? Como que isso vai entrar no processo de interação sua com o paciente? Com o paciente, com a equipe, né? E eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Então, quando a gente entende que precisa haver uma modulação, sim, né? É um conjunto. Então, a gente está falando, e acho que a minha parte provocativa aqui é a parte de termos categorias, olharmos etapas, evoluções de desenvolvimento e também sabermos que tem algumas coisas que são critérios, mas que eles têm que estar modulados em diferentes cenários. sim. Então, eu posso ter uma imagem, uma forma de apresentação que, olhando exclusivamente para a imagem, você tem uma leitura, mas a postura que se tem pode comunicar algo totalmente diferente. Então, é este conjunto. Eu quero despertar exatamente isso para todas as pessoas que estão, neste momento, preocupadas em ingressar, em participar de um processo seletivo, de que o campo observacional é importantíssimo, inclusive para que nós consigamos nos ajustar ao ambiente que a gente vai integrar.
Sim, então, isto é algo muito importante, né? Por isso trouxe essa questão mesmo, no sentido de que a gente seja capaz de olhar, né, a todas as coisas que estão sendo apresentadas. Não, muito bom, concordo plenamente com você. E seria, né, aí a parte final, aí a questão dos aspectos cognitivos e afetivos, né, que foi apontado um tópico relacionado à virtude. Virtude é preciso para o profissional de psicologia. Bom, aí quais virtudes? Quais virtudes? Se quiserem responder, estou atenta aqui ao chat. Mesmo tendo colocado, né, o professor Ricardo colocou essas questões, mas acho que a gente pode, se algum participante ou mais de algum tiver alguma pergunta que ainda não tenha sido colocada e queira aproveitar aí esses minutos finais, tem alguns feedbacks, professor, já de agradecimentos aí pela fala. Olha, eu que agradeço, eu tenho que dizer uma coisa, eu dificilmente faço uma palestra como essa, perdão da palavra, tão chata, tão dura, sem um caso clínico, sem, sabe, sem uma coisa que atraia mais atenção. Mas, para destrinchar os processos de formação e o que é necessário para julgar um indivíduo para entrar como meu estagiário, como meu residente, e para eu dizer este indivíduo pode sair como especialista, eu acho que a gente tem que se ater a esses aspectos e a vários outros. Eu acho que, para quem é supervisor, olhar essa palestra ou ler esse capítulo e pensar o que mais eu quero no meu serviço. Porque, como eu disse, eu não fiz nada aí, nada, relativo a conteúdo técnico ou teórico. Nada, nem uma palavra. Eu não falei, precisa aprender a técnica de X, né, da terapia cognitiva. Não, ainda tem tudo isso para ser adicionado. Eu estou falando de qualidades da pessoa. Quem são as pessoas que podem, que devem? E se elas ainda não são, como fazer para que elas sejam, para que elas se tornem? Qual o processo formativo que eu preciso para levá-las a isso? Esse é o papel do supervisor. Eu vi uma pergunta, não é só você que lê as perguntas, às vezes se ela fica um pouquinho mais na tela, eu vejo. Professor, em qual programa o senhor é preceptor? Em nenhum. Eu fui preceptor no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Outro dia eu participei de uma live e falaram para mim, não fala a sua idade, não fala quantos anos você trabalhou, porque vão saber a sua idade. Eu falei, e daí, o que tem? Eu fui um coordenador de um programa durante 43 anos, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Me aposentei há 1 ano e meio, 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. Me aposentei para viajar, veio a pandemia, e eu curto a minha varanda quase todo dia. E hoje eu faço atendimento clínico online, supervisão online, esperando que as pessoas que queiram fazer atendimento clínico ou supervisão estejam vacinadas para eu poder atender presencialmente. Hoje eu faço clínica privada, basicamente. Trabalho em organismos nacionais e internacionais para promoção da psicologia. Eu coordeno uma publicação chamada ProPsico, da ArtMed. Eu sou um dos coordenadores. É uma parceria da ArtMed com a Sociedade Brasileira de Psicologia, que é um programa de formação pós-graduado, mas por leitura e por acesso aos sites. E estou começando a preparar um curso de pós-graduação online, junto com a ArtMed e uma universidade paranaense, que deve sair março do ano que vem, mais ou menos.
Aí é um pós-graduação lato sensu, com aulas, etc. Então, eu tenho me dedicado mais a esse tipo de atividade. Eu, no momento, não estou em programa nenhum. Mais alguma coisa, alguma pergunta? Tem mais uma pergunta abaixo, que pensa das terapias como formação. Se eu entendo a pergunta assim, o que pensa de aprender as terapias como formação, porque eu estou falando de formação de gente, né? Então, não é a terapia minha, ou imagino que é isso a pergunta. Então, o que pensa de aprender terapias como formação, eu acho que quem aprende as técnicas psicoterápicas, você foi lá, você estudou, você é um craque em TCC, isso te muda como pessoa, te forma melhor, porque você entende melhor. Eu não estou substituindo a supervisão ou a terapia própria, tá? Mas estudar terapia é um plus, é um complemento na sua vida. Te torna uma pessoa melhor, porque você entende melhor a si mesmo e aos outros. Não estou dizendo que você não precisa de supervisão, não estou dizendo que se você tiver um problema, você não precisa fazer terapia. Se eu entendi a pergunta, não sei o que a pessoa quis dizer com o que entende, que acha da terapia como formação. Se é eu ir fazer a minha psicoterapia, eu não acho que isso é formação. Eu acho que a gente vai fazer psicoterapia quando tem um problema e precisa solucionar o problema. Mas eu estou dando duas respostas, imaginando dois ângulos da pergunta. Ok. Então, acho que conseguimos finalizar. Próximo convite será para falar, então, sobre um caso clínico, né, professor Ricardo? Daqui a um ano? Pode ser, pode ser. Combinado. Até respondendo a sua questão inicial, realmente nós temos eventos científicos da Comissão de Hospitalar há vários anos, mas ele tem um outro nome, que são os nossos fóruns de psicologia hospitalar, que são nossos eventos científicos, que já tivemos também a sua presença. E como a pandemia nos trouxe a modalidade online, nós esse ano implantamos aí o ciclo de palestras, não colocamos o fórum no ar ainda na modalidade online, então por isso que ele está realmente como primeira versão aí, tá bom? Tá bom, entendido o primeiro. Então tá bom. A gente está já no 20º fórum, 21º. Imagino que sim. Vocês são muito atuantes, isso é muito bom. Esse é o papel do conselho, né? É um dos papéis do conselho. Aliado às sociedades científicas, esse é um dos papéis do conselho. E aí, nós estamos aí, né, só para reforçar que o projeto de pós-graduação online é com uma faculdade daqui. Fico mais feliz ainda, sinal que, né, estamos realmente atuantes. Alguém fez uma pergunta. Boa noite, professor. Pode disponibilizar os slides aqui? Não, eu prefiro que não. Os slides estão na palestra gravada que o conselho vai pôr no YouTube, não é? Isso. Então pode assistir lá, mas não os slides em si. Se quiser olhar isso com mais atenção, todos os slides e toda a minha fala, eu sugiro a leitura do capítulo 16 do livro que eu dei como referência lá no começo, que é... Deixa eu ver se eu tenho um aqui em cima da mesa. E esse aqui? É isso, esse daí, A Prática da Psicologia no Ambiente Hospitalar, que é da Sinopsis. O capítulo 16 é esta palestra, tá? Com mais comentários, com mais detalhes. Tá? Menos chato, porque você pode parar de ler, tomar cafezinho. Não foi chato. Mas agradeço mais uma vez. Acho que a nossa coordenadora Luciana tem uma orientação ali sobre uma divulgação, um sorteio que foi disponibilizado para os participantes de hoje. Então, mais uma vez, obrigada, professor Ricardo, e passo a palavra para Luciana, nossa coordenadora.
Eu que agradeço a oportunidade. Oi, boa noite. A minha internet está um pouco ruim, acho que a minha imagem não vai conseguir sair certinho, né? Vou tentar. Então, né, como eu disponibilizei ali no chat, consegui colocar no Drive os programas de residência do Paraná, né, Curitiba, Londrina, Maringá, especialização, então podem acessar, tem a divulgação, os contatos para verificar as datas, né, de disponibilização. E uma das instituições de qual eu trabalho nessa instituição entra em contato com o CRP a disponibilidade para poder fazer o sorteio de uma pós em presencial de psicologia hospitalar e da saúde. Para que, já que a nossa palestra, né, trouxemos o professor Ricardo como nosso guru da psicologia hospitalar, e, então, dentro da conversa da faculdade com o CRP, eles disponibilizaram esse sorteio. Então, eu vou até, já puxei a listinha, todo mundo que se inscreveu, né? Eu peço para o professor, deixa eu só verificar a quantidade de inscrições que eu tenho aqui, para o professor escolher um número, que esse número vai ser o do aluno sorteado. Que responsabilidade a minha, né? Mas fico feliz, e espero que a pessoa tenha interesse e curta, e aproveite o programa. E quem não for felizardo de ser o sorteado, e ainda não tem uma especialização, eu acho que se você quer fazer psicologia no ambiente hospitalar, você tem que fazer um programa de treinamento depois da graduação. E procure um bom programa, procure um programa conceituado, procure um programa que os professores se interessem por você e se interessem em te deixar uma pessoa melhor, bem formada ao fim do programa. Estou esperando o número. Deixa eu só... Temos 19 inscritos. 19? Isso. 17. É um pouquinho lento aqui que está travando tudo, mas estou conseguindo abrir. Está abrindo. Mas enquanto eu estou abrindo aqui, professor, quero agradecer novamente a sua disponibilidade, né, a riqueza do seu compartilhamento e conhecimento, né, conosco, o quanto é gratificante saber que estamos no caminho certo, né, diante da sua fala, diante das nossas atuações, das discussões que temos também, né, nas nossas reuniões, nas nossas trocas, de saber que estamos mantendo esse cuidado. Que bom, fico feliz. A ganhadora é a Cauana. Deixa eu ver o sobrenome dela aqui. É a Cauana Ditade. Cauana Rainara Ditade. Parabéns, Cauana. Aproveite seu curso. Ela está presente já. Está presente. Parabéns, Cauana. Eu vou passar o seu nome para a faculdade, tá? E eles vão entrar em contato, vão conversar certinho com você e te direcionar tudo para inscrição, para matrícula e como vai funcionar o curso. Muito bom. Muito obrigada. Que bom. Muito legal. Então, Encerramos, né? Podemos, acho que, finalizar, né? Agradeço a presença de todos, de terem estado aqui conosco, né? E
novos eventos, continuaremos divulgando, trazendo pessoas tão espetaculares quanto o professor Ricardo para compartilhar esse pequeno momento com a gente, né? E agradecer a comissão também, os participantes da comissão de psicologia hospitalar, que também se empenharam para montarmos os materiais, para corrermos atrás de preparar esse dia para vocês. Foi muito bom, muito obrigada, gente.